Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo o louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, para quem não conhece. Se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreva, se você quiser que ele chegue a mais pessoas, né? Então, veja, o estudo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que normalmente é, porque eu aprofundo bastante numa coisa só, né? Num tema, e às vezes reparto em várias vezes o tema. Mas hoje eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou fazer uma abordagem levemente mais superficial, né? Não superficial, mas um pouquinho mais geral, porque eu quero daí fazer uma comparação com um estudo que a gente já fez, né? Sobre a Gog e Magog, né? Sobre a Rússia, sobre a invasão da Rússia em Israel e no Egito e Arábia e outros lugares, que vai acontecer na Grande Tribulação. Só que agora eu vou comparar com outros trechos da Bíblia que falam da mesma guerra, né? Do mesmo ataque, da mesma invasão, da mesma guerra, tá? E, lógico, que muita gente está se perguntando, né? Será que essa guerra tem alguma coisa a ver com a grande tribulação? Ela sim e não, né? Na verdade, ela ilustra, sabe? Dá para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, se vocês perceberem, o mundo se polarizou, né? Em Ocidente e Oriente. No Oriente, a gente tá vendo a China, né, mais para o lado da Rússia, a Índia, o Irã, né? A Turquia fica bem em cima do muro, ele quer ter os benefícios da OTAN, mas não está indefinido. Isso aí vai mudar, lógico, com certeza. Porque daí a profecia vai colocar ele junto com a Rússia, porque a besta ela vai ser islâmica, mas vai tomar o poder na Rússia. Eu tenho falado isso várias vezes, né? Então, veja, ele vai tomar o poder na Rússia e ele vai ser o príncipe, ou seja, o governante da Rússia e da Turquia, Mesec Tubal, ou seja, ele vai ter o Império Otomano revivido, né? O Islã com a Rússia, com o poderio da Rússia, vai fazer uma diferença grande. E aí ele vai ter aliado ainda o Irã, e depois, quando eles forem até o Egito, a Líbia, né, e o Sudão vem com eles. Então vai engrossar um pouco mais. Tá? Mas o objetivo é conquistar aqueles países islâmicos que não entregarem espontaneamente o poder para ele. Tá? Esse é o conceito no Islã. Quando chegar o Mahdi, que é o guiado, né, que seria para nós o Messias, todos os países islâmicos têm que entregar o poder a ele. Se não entregar, vai ter guerra. É mais ou menos assim, por isso que ele vai vai ficar poderoso, certo? Muitos povos com ele, diz a Bíblia.
Esse é um aspecto, né, que eu quero fazer essa comparação, então, porque a gente tem que pensar, o mundo polarizou, como vai ser? Né? As coisas, a profecia, né, os últimos acontecimentos, a grande tribulação, ela não vai acontecer no Ocidente. É importante a gente entender isso, ela vai acontecer no Oriente, certo? E é com justamente a Turquia, o Irã, a Rússia, né? E depois os países que eu falei para vocês que estavam lá, o Sudão e a Líbia vai entrar junto e tal, para atacar os outros que não querem entregar e todo mundo vai acabar entregando. Mas no meio disso tudo, o principal objetivo é atacar Israel. É destruir Israel completamente. Tá? Então eles vão profanar o templo e vai começar a grande tribulação e a gente vai ver isso aí, vai relembrar essas coisas, tá? Então o que tem esse conflito atual, o que ilustra pra gente? A polarização. Né? Se define, praticamente está faltando só a questão da Turquia, mas está se definindo exatamente aonde vai acontecer. Começa ali, né? O poder é tomado na Rússia, então começa na Rússia e desce e vai varrendo tudo. Né? Então, esse é o contexto. Então, ele está, na verdade, esse conflito está montando o contexto. Mais uma coisa, para que aconteça que o Islã tome o poder na Rússia, o que precisaria acontecer, que é óbvio, né? O presidente tem que sair, né? O Putin, certo? Então, se o Putin sair, ou morrer, ou acontecer alguma coisa com ele, não importa o que, né? Abre a possibilidade de que entre um islâmico lá, certo? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, não importa, não sei. Isso não tá claro. Quando vai ser, a gente não sabe, né? Quando começa. Depois que começa, aí tem muita coisa sobre o período de tempo. Tá certo? Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para isso como uma possibilidade de desestabilizar o poder dele, porque ele conseguiu fazer algumas mudanças, né, na legislação, apoiado pelos seus apoiadores dentro do parlamento, tudo. Ele conseguiu, parece chegar a 2036, ele chegaria com todas as possibilidades, chegaria a 2036, né? Ele foi longe demais, tem muito poder, né? Então para ele é perigoso sair, né? Tem que jogar tudo. Então não vai ser ele não vai desistir fácil. Agora o que pode acontecer, ninguém sabe. Ele saindo, seja por que motivo for, ele abre a possibilidade de que aconteça a entrada de um islâmico. Se isso acontecer, começou praticamente a profecia, porque assim que ele fizer um acordo de paz, né? A besta vai ser islâmica, vai fazer um acordo de paz no Oriente Médio. Todos vão aceitar, porque agora sim, agora é com o poder da Rússia, então eles aceitam. E aí depois ele trai, depois de 3 anos e meio, certo? Ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, no meio do acordo ele rompe e avança e detona tudo. Então é uma traição, tá? Essa vai ser a história. Então, quando a gente olha para esse conflito, as duas coisas são, a gente vê a polarização que mostra exatamente aonde vai se desenhar tudo ali, é ali que interessa, não é no Ocidente, né? E a segunda coisa é que agora abriu uma oportunidade para desestabilizar, de alguma forma, acontecer alguma coisa com ele e ele sair do poder antes de 2036, sair antes, pode sair bem antes. Se isso acontecer, abriu a chance para que um islâmico entre, tá? Pode se desestabilizar durante algum tempo, até que um islã pegue, não sei como vai ser. Mas vai ser assim. Assim que o Islã pegar o poder, a gente sabe que está bem próximo, né? Está bem próximo. E é uma coisa interessante, as coisas podem escalar facilmente. Eu não vou comentar tudo isso porque não é o assunto. E também vocês ouvem isso, tem vários bons comentaristas e analistas, né? Enfim, geopolíticos, que podem fazer uma análise perfeita de tudo isso, né? Não com a revelação, lógico. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte, na terça-feira, à noite, né? Começou um processo, na terça-feira, não digo à noite, mas terça-feira começou um processo na Polônia, a mesma coisa que aconteceu, né? Queimando documentos na embaixada, depois foram expulsos os diplomatas, aquela coisa, mesmo ensejo, né? E aquele rumor de vai ter guerra, e se vocês derem arma, vou fazer isso, aquilo, e isso estava escalando. Então alguns analistas estavam pensando, se entrar, a Polônia pertence à OTAN, né?
a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, se isso acontecer, a chance é grande de usar armamento atômico. Ele não vai desistir, né? Então, essa questão eu fiquei pensando. Na terça-noite foi a primeira vez que eu pensei, puxa, mas é possível, né? Será que... Aí eu vou conversar com Deus, né? Quando eu fui dormir na terça-noite, eu falei para ele, eu queria conversar com ele. Na quarta de manhã, quando eu fizesse o culto, eu queria perguntar sobre isso. E dormi. Daí na quarta de manhã, quando eu fiz meu culto, então Deus me revelou isso, que ficou bem claro, né? Que nessa guerra não vai ser usado armamento atômico. Porque isso, agora eu falando, né? Deus falou isso e pronto. Tá? Então nessa guerra não vai ser usado armamento atômico. Mas eu imagino que se usasse armamento atômico agora, poderia atrapalhar o que foi revelado sobre a grande tribulação, que é onde as coisas vão acontecer, né? Então por isso talvez Deus não permita, né? Porque isso, veja, só existe aquilo que Deus permite. Se ele permitisse, aconteceria. Se ele não permitir, não acontece. Vai acontecer quando ele falar, né? Quando ele permitir, que é dentro da grande tribulação, certo? Então, fiquem tranquilos que esse conflito não vai escalar para um nível atômico, nuclear. Não vai. Tá certo? Então, a gente está tranquilo por enquanto, né? Estamos tranquilos por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer depois dessa guerra, do conflito, o que vai acontecer, né? Se o Putin sair do poder, também abre a chance para rapidamente mudar o cenário e entrar, de repente, um islâmico no poder e tudo acontecer, né? Esse é o problema. Tá? Então, eu quero fazer uma... Na verdade, eu tinha pensado no título, né? A Rússia atacará Israel? Sim, né? Essa é a profecia. Então a gente vai ver alguns aspectos da profecia, vou relembrar algumas coisas. Eu já falei praticamente tudo isso, mas eu vou relembrar algumas coisas para vocês, para a gente contextualizar e aí entrar nesse esquema, depois que a gente deixar bem claro essa questão da Rússia, né? O Gog e Magog, né? Quando essa questão ficar clara, a gente compara com os outros, fica tudo certo daí. Aí fica fácil, senão fica meio solto, a gente não consegue fazer a comparação de duas coisas que não conhece, né? Tá certo? Então, veja, para a gente voltar lá para o contexto, vamos voltar para o começo, né? Quando os filhos de Noé saíram da arca e povoaram a terra, certo? Então, nós vamos identificar agora quem é Magog, né? Ou seja, Gog, ele é descendente de... Gog não... né? Magog, enfim... Magog é o filho de Jafé, certo? Então a gente tem que ver para onde eles foram, certo? Os filhos de Jafé, né? A gente consegue olhar no mapa genético e ver para onde foram os povos no mundo. É uma coisa perfeita. Mas eu vou mostrar o mapa genético, mas antes vamos só relembrar isso aqui, tá? Então em Gênesis 10, de 1 a 3, tá o resuminho do que vai acontecer com os filhos de Jafé, certo? Sem, Cã e Jafé, né? Lógico. São essas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, né, porque quando eles estavam depois do dilúvio, porque quando eles estavam na arca não tinham filhos, tá? Então foi só depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Madai, Javã e Tiras, eles estão fora. Eles não subiram para o extremo. Mas só para a gente entender, o Madai são os medos, né? Os descendentes mais claros, mais próximos dos medos, né, são os curdos, né? O Kurdistão, ou seja, seria um país criado, mas acabaram não criando, fizeram um acordo, prometeram e não criaram, e os coitados estão perdidos, né? Então eles ficam no território de 4 países. O Kurdistão seria assim, um pouco da Turquia, um pouco do Irã, né? Um pouco da Síria e um pouco do Iraque. Esses 4 países têm partes do território que são reclamados pelos curdos, né? Mas é o maior, eles estão 30 milhões, é o maior grupo étnico, né, sem terra, né? É uma coisa espantosa. Aí vem Javã, né? Javã deu origem às 4 tribos gregas, né? Por isso que às vezes na Bíblia fala Javã, está falando da Grécia, né? É o nome da Grécia na Bíblia. E Tiras.
Tiras teria dado lugar aos, teria dado origem aos trácios, né? Os trácios, se você está dentro da Turquia, quando você vai para onde, para o Estreito do Bósforo, onde tem Constantinopla, né? Hoje é Istambul, né? Na Turquia, a Constantinopla ficava ali, no Estreito de Bósforo. Então você atravessa o Estreito, depois que atravessou o Estreito, ali é a Trácia. Ela pegava um pedacinho do que hoje é a Hungria, pegava um pedacinho do que hoje é a Grécia ali, e ficava naquele canto. Ali era a Trácia, mas depois eles podem ter se espalhado, porque dizem que eles deram origem aos povos do mar. Tem várias teorias. Mas eu estou me atendo só aos primeiros assentamentos. Os primeiros assentamentos, depois eles deslancharam. Porque, veja, se a gente pensar, nesse mundo, só tem pessoas que saíram dessas pessoas aqui. Dos 3 filhos, só. Né? Tem gente que não são eles ficaram aqui. Mas quem foi para lá então? Quem que passou e foi lá para o extremo norte? Não foi ninguém para lá. Criaram outras pessoas. Não existe isso. Né? Tem que entender, só eles que tinham. Então eu vou mostrar no mapa genético, se fica claro, isso não tem dúvida. Hein? Tá certo? Os filhos de Gomer foram Askenaz e Rifates. Askenaz e Rifates responde por 60% dos genes que estão na Europa, né? Uma coisa espantosa, certo? Togarma deu origem a muitos povos, é outra história, não vou entrar agora. Então embaixo aqui, Flávio Joséfos, História dos Hebreus, página 66, ele faz um resuminho. Eu coloquei aqui para vocês, Magog fundou a dos magogianos, a que chamam citas. Então os citas eram os magogianos, mas os gregos deram um nome para tudo diferente. Todos os povos, os gregos deram um nome diferente. E aí bagunçou tudo, né? Ainda bem que tinha gente, por exemplo, o Flávio José teve acesso ao histórico dos gregos anteriores e tudo, e acabou que deu certo. Senão a gente não consegue identificar depois, né? Mudou o nome, certo? Então os citas são os descendentes de Magog. Para onde foram os magogianos? Não tem dúvida, né? Eles estavam acima do Rio Negro. Do Mar Negro, desculpa. Rio Negro. Mar Negro, certo? Eles estavam acima do Mar Negro. Ali já é território da Rússia. Acabou. Meseque, né? Deu o próprio nome aos messinianos, os capadócios, mas ele tem também outras regiões. Lógico, tudo isso aqui desdobrou muito. Mas os capadócios ficam bem no coração da Turquia, né? Aquele lugar onde tem aquelas cidades subterrâneas gigantescas para milhões de pessoas, milhares, né? Tubal deu o nome dos tubalinos e agora chamam de íberos, né? Então o Tubal, por exemplo, você tem a Ibéria, a Península Ibéria, lá onde tem os espanhóis, os portugueses, e tem a Ibéria no Cáucaso, que é onde está a Geórgia hoje, que tem uma encrenca ali na Geórgia, tem uma encrenca no Cáucaso, tem uma encrenca com a Rússia e a outra embaixo. E eles acabaram invadindo um pedaço da Geórgia ali. Que são, se você for lá, eles vão dizer, nós somos descendentes de Tubal. E a outra parte, não, nós somos de Meseque. É impressionante, eles têm o histórico até hoje, né? Mas e depois, geneticamente, ficou comprovado, como alguns já pensavam, né? Os íberos do Cáucaso e da Península Ibérica eram parentes, tá? Foi que eles migraram, eles eram parentes, geneticamente comprovado. Gomer fundou a colônia dos Gômeres, que são, os gregos chamam Gálatas, certo? Então os Gálatas são descendentes de Gomer. Mas dali também o Gomer deu origem aos Cimérios, né? Que ficaram um tempo em cima com os citas, em cima do Mar Negro, certo? Ficaram ali, depois vieram os sarmatas e foi se misturando e aí formou os eslavos. E alguns desses cimérios desceram para onde é o Irã ali e se localizaram lá também. Então são os iranianos, certo? É uma coisa impressionante. Eles foram se desmembrando para poder se localizar em qualquer lugar do mundo, né? Onde você for tem gente, né? Togarma deu seu nome aos togarmanianos, aos quais os gregos chamam de frígios, né? A Frígia fica dentro da Turquia também, bem ali. A Frígia. Mais perto digamos, da parte ocidental, mas está ali, dentro da Turquia também. Então veja que a maior parte deles ficaram representando de alguma forma a Turquia, né? E aí depois quando você vai para cima e vê que os magogianos foram os primeiros a subir ali para o lado de cima do Mar Negro, tá? Os descendentes de Magog são os citas, não só os citas, eles tinham vários filhos, né? Tá? Porque depois eles migraram dali
E foram assim que o gelo cedeu, porque veja, o processo todo, né? O gelo, quando é que o gelo, tanto gelo foi formado? No processo que aconteceu no dilúvio, tá? Porque veja, a plataforma continental, ela era inteira. Era como um globo, quando você compra um globo de vidro, assim, globo inteiro, certo? Aí tinha só porções de água espalhadas, não tinham oceanos. Aí quando quebrou, provavelmente um asteroide, alguma coisa, não sei que Deus mandou, quebrou aquilo, rachou todo. Então se você pegar hoje o Google Earth, você vai ver dentro dos oceanos, os rachados, onde estão tudo rachado, aonde saiu água, de baixo para cima. Tá? Se você dá um tiro no carro, no lado do carro, a lata vai mostrar para onde é que entrou a bala, ou saiu. Você vai ver olhando para a bala. Você até quando numa pessoa que levou um tiro, você sabe se aqui saiu, aqui entrou, você sabe, né? Pelo que acontece ali. A deformação. Então, no fundo do mar tem a deformação para cima, certo? Então, essa deformação para cima porque a água saiu. Essa água saiu, imagina com aquelas plataformas todas, do tamanho do oceano, caindo em cima, com uma pressão absurda, ela foi numa velocidade supersônica, né? Saiu lá do final da atmosfera, né? Então, congelou tudo e desceu um monte de gelo. É isso que aconteceu. As partes onde estão, porque mudou também o eixo da Terra e as partes mais frias gelaram muito, né? Por isso você pega mamute comendo, parado congelado lá, tá com coisa na boca ainda, comida na boca. É porque ele foi congelado instantaneamente, praticamente, né? Então, as partes geladas, que hoje são geladas, ficaram muito gelo, mas só que depois ela foi recuando. Quando foi recuando, foi aparecendo a Escandinávia. E aí eles foram para a Escandinávia, né? Os registros históricos antigos falam que Magog, com 4 dos filhos, não todos, mas 4 deles, subiu para lá. E a gente vai ver geneticamente. Fica tranquilo. Fica fácil para entender. Deem uma olhada aqui, ó. Esse é o mapa genético do grupo I1, né? O grupo I bom, o grupo I, né? Seria os descendentes de Magog. Esses haplogrupos são aquelas que eu falei para vocês, que é um conjunto de alterações pequenas que passam como uma identidade de pai para filho, né? Um progenitor vai ter um monte de gente que vai descender dele, todos vão ter aquela marca, certo? Então, os magogianos, né, ou seja, os citas que ficavam ali em cima e os que vieram lá da Península Ibérica, da Escandinávia, todos eles têm esse gene. E olha onde está concentrado os genes. Aqui você tem embaixo, aqui em cinza, o norte da África, certo? Tem o Mediterrâneo, tem um cantinho só do Mar da África, que tem um pouco, mas aí você já pega aqui, ó, na Europa, né? Mais especialmente ali na Alemanha, pega na Grã-Bretanha também, você tem em cima do Mar Negro, né, ali onde fica o Kosovo, aliás, a Bósnia e Herzegovina, né, ali você tem bastante deles, um pedacinho na Croácia, né, mas é uma mancha escura. Depois lá em cima, na Suécia e Noruega, não botei Noruega lá em cima, você vê que é bem escuro. Ali tem uma porção grande ali que tem mais de 50% do gene dele ainda. Certo? E esses, então, os magogianos, eles foram para o norte. Você não vai achar esse mapa na África, não vai, essa coloração não vai achar. Aqui você tem a legenda, né, com quantos por cento. Então você tem eles concentrados aqui. Esse é interessante. Eles claramente subiram e se concentraram lá. E estão lá até hoje, na maioria, ainda, certo? E vem de lá, né? Os suecos, por exemplo, são os vikings, os primeiros vikings, né? Eles vêm de lá. E vão se localizar ali, né, em cima do Mar Morto e tal, e aí começa na Ucrânia ali, né? Começa em Kiev, na verdade começou em Novgorod, lá em cima, quase no Mar Báltico. Mas aí foi só o Rurik que ficou lá. Depois o Rurik morreu, aí veio o Oleg, que não era parente dele. Depois eu descobri, eu estava com essa dúvida. O Oleg era um braço direito, né, deles, mas o filho era muito novo e ele governou até que o filho crescesse. Aí ele veio descendo e conquistou a Ucrânia, aliás, a Kiev, e ficou a capital em Kiev, sabe? Ficou Rus de Kiev, porque eles eram chamados Rus, eram chamados Varegos, ou Varegues, e Rus, os 2 apelidos que eles tinham, né? O nome que eles tinham. E tenho várias teorias porque eu vou mostrar uma para vocês hoje.
Por que era esse apelido? Mas era Rus, né? Na verdade, a gente está falando aqui em português. Estou falando do russo. Porque em russo é Ros, em grego é Ros, em ucraniano é Ros, na Bíblia está Ros. Só isso. Eu já falei para vocês. Não vou repetir tudo, mas a gente fala Rus porque depois os árabes, né, dos abássidas ali pelo Cáucaso ali, eles tinham muita relação com eles comerciais, e os árabes não têm a letra O, né? Ou O. Não tem a letra E também. Eles só têm A, I e U. Então não tinha como fazer Ros. Eles botaram Rus e depois predominou isso aí. Predominou, porque no latim eles falam Rus também. Aí ficou todos os países latinos e espalhou para tudo. Aí ficou só o que mantém o tradicional lá, que eu pesquisei, não todos, pesquisei muitos, mas não todos. Mas na Ucrânia que interessa e começou ali é Ros, né? Rússia, inclusive Rússia, né? Na Rússia é Rússia também. Em grego é Rússia. Só isso, tá? É Rus. Não teve que virar nada. Só Rus virou Rússia. Não virou Rússia, virou Rússia. Rússia é traduzido para o português, para o inglês, para onde quiser. Mas não no russo, certo? Em russo é Rússia. Então, como é que ele diz Ros virou Rússia? É mais simples, tá? Foi uma evolução, né? Tem russo, né? Ou russo, Rússia. Você mora na Rússia, você é russo, enfim, esse é o problema. Essa evolução ninguém sabe. Tem uns 2 séculos ali que as pessoas por aqui, em algum momento, isso se consagrou, botar esse Rússia. Eles dobraram o S, Rússia. Eu vou mostrar depois para vocês. Tá? Então aqui é só para a gente ver que geneticamente as pessoas que diz na história. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui é o livro História da Rússia, certo? Esse livro aqui, ele foi editado a primeira vez, agora pela edições 70, certo? A primeira vez que ele foi editado, a primeira edição na Oxford University Press, 1997. Depois teve uma edição em 2002, depois 2009, e agora a edições 70, né? Ela fez em português, só que Portugal, a edição 70 é em Portugal, né? E para todas as línguas de português, mas tem que importar o livro daí. É um livro grosso, se tem uma ideia, curiosamente, o livro tem 666 páginas. Parece uma piada, mas tem 666 páginas, né? Deixa aqui, depois se quiser eu pego no. Tá, então, olhando na história, né? Esse é o melhor livro de história no Ocidente, considerado o melhor da Rússia, né? Mas lógico, eles têm mais profundos lá, né? Mas ele é muito bom porque tem vários autores, um organizador com vários autores especializados em cada área, né? Aí varrem toda a história. E lá está a história, né, de que os varegos vieram da Suécia. E se localizaram ali, dominaram sobre eles e criou desde Rurik, a dinastia dos descendentes dele, Rurik, até 1598. Certo? Quase depois da reforma ainda. Continuava Rurik. Aí depois deu uma pausa e entrou os Romanov. E aí os Romanov até 1917 com o bolchevique lá. Tá? Então, veja, eles subiram para lá, desceram, dominaram ali, criaram a Rússia. A gente fala Rússia porque estamos em português, mas é Rússia, né? Então, essa é a história. Tá? Eles foram os primeiros a chegar, porque a gente vai ver isso, eu estou adiantando, a gente vai ver. Eu vou mostrar tudo isso aí para vocês na genética, né? Tá bom? Então, vamos lá. Os jafetitas estão no norte. Vamos ver Ezequiel 38, 1 a 3. Isso é interessante, tá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Ou seja, veja que ele não falou onde é que ele tinha que virar o rosto. Ele devia saber que os descendentes de Gog foram lá para cima. Ele sabia disso. É só isso, né? Tava na Bíblia, ou seja, lá eles tinham a história mais próxima, né? A gente que perdeu muita coisa. Mas ele virou na direção do norte, né?
E aí e era para dizer, falado para o príncipe de Rus, digamos, o governante da Rússia, de Mesec e Tubal, que é a Turquia, o Império Otomano, né? Essa que é a característica da profecia. Tá? O Império Otomano revive, mas um islâmico, né? Que devia estar governando só o Império Otomano, ele vai conseguir o poder na Rússia e vai ficar com os dois. É esse que vai dar, essa que vai ser a grande diferença, tá? Dizendo assim, o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal. Ele repete duas vezes, depois mais uma vez em 39. É isso aí. É por isso que está escrito isso, porque ele vai tomar o poder lá mesmo, né? Só para lembrar, aqui embaixo, tá? É Gênesis 46, 21, né? O Benjamim é o irmão de José, filho de Jacó, certo? Então, Jacó gerou Benjamim, Benjamim gerou 10 filhos. Um deles é Ros. Tá lá, eu botei em verde, aqui embaixo. Em verde, Ros. Né? Porque eu vejo às vezes gente falando que não tem nenhuma ocasião na Bíblia em que aparece Ros como nome próprio. Não. Gênesis 46, 21, nome próprio, Ros, filho de Benjamim, irmão de José, tá? Neto de Jacó, só para nós entender. Aqui, então, deixa eu só, para a gente entender, os jafetitas, eles foram para o norte. A gente viu no mapa genético, tá? Eles foram para o norte. E agora a gente está vendo que eles estão no norte, porque eles continuam lá, né? Muitos deles, tá? E aí agora vamos fazer, eles vêm do norte também, né? Então, aqui eu explorei a palavra Yerechá, né? Porque seria Yerecá se fosse em português, mas Yerechá é bem difícil de falar, Yerechá, né? É aspirado aquele kaf ali, e tem um H no fim, que seria para nós como se fosse um H. Então, Yerechá, né? Yerechá. Ela pode significar flanco, lado, né? Mas não é um lado assim, do meu lado, pessoa que está do meu lado. Não, não. Aqui, se você pegar o exemplo, quando a Bíblia fala de Zebulon, fala da fronteira mais distante do seu território, e usa essa palavra. É o lado, o lado norte, né? O lado sul, é a parte mais distante da fronteira. Como se você tivesse um prato, a borda é o extremo. Mesmo que o prato seja pequeno, é o extremo do copo, do prato, não é no meio. Tá certo? Então esse lado não é do lado, né? É lado nesse sentido, fronteira mais distante do seu território. E partes extremas, né, ou remota, extremidades da terra, a Bíblia fala. Extremidades do norte, como é o caso aqui, né? Então vamos lá, Ezequiel 36:6 fica Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Eles vêm para cima lá de Israel, do extremo norte, né? E é interessante, se você, naquele mapinha que eu mostrei para vocês, esqueci de mostrar, a Rússia vai praticamente na mesma altura lá da Suécia e da Noruega. Tá praticamente junto, ela vai pelo canto, vai até lá em cima. Tá? Então, ali, Rússia e Escandinávia é extremo norte. Acabou. Né? Ezequiel 39:2. Farei você girar e o arrastarei. E eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Ele vem para cima de Israel porque Deus quer que ele venha. Ele vai ter que vir para fazer a guerra, para resolver o assunto. Né? Tá certo? É o que eu falei. Se Deus não quiser, não vem. Se ele quiser, tem que vir de qualquer jeito. Né? É assim que funciona. Ele tem a soberania, tá certo? Embora tenha o príncipe desse mundo que ainda está reinando em muita coisa aí, a soberania de Deus. Só acontece o que ele deixa. E acontece tudo que ele ordena. Acabou. Né? Embaixo eu botei um quadro ali, que eu peguei algumas das versões, né? São boas, Bíblia de Jerusalém, Nova Versão Internacional, Almeida Século XXI, Almeida Corrigida Fiel, King James atualizada, Septuaginta, e as inglesas também tem várias, né? Muito boas traduções, todas elas falam do extremo norte, porque esse é o conceito, né? A tentativa de modificar isso aí não tem porquê, né? Porque não tem como modificar isso. As boas traduções tiveram que fazer, né? Porque esse é o certo. Então, aqui, os primeiros vikings eram I1. Veja que interessante. Aí, veja,
O haplogrupo I1 é o tipo mais comum de haplogrupo I no norte da Europa. É encontrado principalmente na Escandinávia e na Finlândia, onde normalmente representam mais de 35%, no caso tem alguma região que é mais de 50% dos cromossomas Y. Associado à etnia nórdica, o I1, aqui está meio em verde meio azulado, né? O I1 é encontrado em todos os lugares invadidos por antigas tribos germanas e pelos vikings. Então veja, eles saíram de lá e espalharam o gene. Então dá para rastrear, tem um estudo muito interessante que rastreia todas as invasões vikings, né, bárbaras, mas pelos vikings. E é interessante, porque onde eles estiveram lá, deixaram um rastro genético e são vikings, são esse I1, certo? É o que conta a história. Os vikings desceram até ali, primeiro Novgorod, depois Kiev, fundaram a Rússia de Kiev e deu a Rússia. Só isso, né? Que seria Rússia, né? Na verdade, em português Rússia. Tá bom? Então, eu acho que isso é interessante. Os vikings, vamos só para nós entender, assim, os vikings não são uma etnia. Eles não são suecos. Os primeiros vikings são suecos. Os que começaram e ganharam o nome são suecos. Tem estudo genético lá. Eles chegaram à conclusão que ali eles foram os primeiros a ter esse comportamento de vikings. Tá? Mas é um comportamento, não é uma etnia. Depois outros começaram. Noruega, Finlândia, tal, todo mundo queria fazer, né? Espalhou vários povos fazendo aquelas pilhagens que os vikings faziam. Então esse foi um comportamento de 793 até 1066, mais ou menos. Depois parou. Mas eles foram os primeiros, saíram dali da Suécia. É isso que a gente tem que entender, tá? Então, os vikings eram chamados também, esses vikings que vieram ali, que deram origem a tudo na Rússia, eles eram chamados varegues ou rus, né? Na verdade é Rus, já expliquei para vocês, se eu ficar falando toda hora também fica chato, né? Mas é Rus, varegues e Rus. Mas eu estou falando Rus porque todo mundo fala Rus e está nos livros Rus, né? Só se for lá no original, lá, por exemplo, se for lá em Kiev vai ser Rus. Se for na Rússia, vai ser Ros. Se for em grego, vai ser Ros, né? É Ros. E na Bíblia, em hebraica, também é Ros, né? Os maçoretas colocaram o sinal de Ros. Tá? Então, e na verdade, assim, Ros ou Rosh, né? Porque o Shin pode ser com som de S ou SH. Certo? Mas isso não é indiferente, porque é só o jeito de pronunciar a mesma letra. A letra é a mesma, mas muda a pronúncia da letra, tá? Um grupo por exemplo, de judeus que vieram de um país que era islâmico, dos árabes, pronuncia de um jeito o som do Vav, né? Pronuncia Uau, né? E outros que vieram da Rússia, por exemplo, pronunciam Vav com V. E o correto, o mais antigo, é V, som de V ou WV. A mesma letra, na mesma palavra, pode ser falado diferente. Isso aí não muda nada, certo? Então, o Shin pode ser S ou SH, tanto faz, a letra é a mesma, tá? Então, ali embaixo, aqui embaixo tem, em inícios do século IX, aventureiros escandinavos, conhecidos como varegues e Rus, eu tirei daquele livro ali, eu mostrei para vocês. Varegues e Rus entraram nas terras eslavas. Tá? Página 36. Foi 862 que Rurik entrou em Novgorod lá. O Rurik entrou em Novgorod. 862. Aí depois que ele morreu, o Oleg esperou o filho crescer e dominou até o filho crescer e foi. Aí a história vai embora. Tá? Então, o haplogrupo I é o haplogrupo principal mais antigo da Europa e, com toda a probabilidade, o único que se originou lá. Então, lógico, aí tem várias teorias. As teorias que acham que começou na África, eles têm que subir de lá. É meio estranho. Mas não tem, você vê os mapas, ele não tem distribuição a partir da África. É uma coisa absurda. Né? E essas datas aqui que eles põem assim, 35 anos, né? Cerca de 35 mil anos. Né? O teste, eles fizeram um teste de DNA no que eles acham que foi o primeiro Homo sapiens, né, a colonizar a Europa durante o período aurignaciano, que é um sítio lá arqueológico, né?
Aurigne, que é um sítio arqueológico. Então, nessa região, de 45 mil a 28 mil anos atrás, mais ou menos nesse período. Como é que a gente pode pensar que tem 30 mil anos, 45 mil anos, 28 mil anos, se a Bíblia coloca ali que a criação não pode ter sido feita muito mais do que 7 mil anos, né? 6 mil anos, alguns querem chegar a 10 para ver se acomoda tudo, para agradar uns, mas enfim, seja lá com 6 a 10 mil anos, porque como é que isso vira 35 anos, 45 anos? Mil anos, desculpa, 45 mil anos, 35 mil anos, como? Veja, se você faz o teste carbono 14, também não vou explicar tudo aqui. O carbono 14, ele tem uma limitação em torno de 40 mil anos, né? Alguns forçam para 50, mas ele tem uma limitação, porque acabou, né? Não, puxa, aí teria que explicar tudo, mas na verdade a gente tem que... Uma das debilidades do processo é que ele precisa que a quantidade, a proporção de carbono 14 para carbono 12, o carbono 14 é radioativo, o carbono 12 não, é estável. Então, a proporção dos dois tem que ser sempre a mesma ao longo da história, milhões de anos. É impossível. Nesses 50 mil anos, impossível, não teve 50 mil anos. Mas então, como é que chega nessa quantidade? Porque mudou a proporção. Veja, se a gente vai para o dilúvio caiu tanta água e varreu o solo, levou tudo para o mar. Não tinha mar. Então, no mar, para vocês terem uma ideia, né, tem 60 vezes mais carbono do que no resto da atmosfera inteira do planeta. 60 vezes, porque lavou tudo, levou tudo para o mar. Então, baixou a quantidade de carbono, certo? Outra coisa, quando deu toda a catástrofe, né? Isso fez com que talvez a pancada desse asteroide, ou sei lá o que, é uma probabilidade, né? Alguns acham que pode ser isso, ele diminuiu a força do nosso campo gravitacional, porque o campo gravitacional é o principal, né, fator que desvia algumas radiações que vêm do Sol. O vento solar é radiação pura. Então, se você vai lá no Polo Norte, você vê a aurora boreal, porque a radiação vem e ela bate porque o campo magnético sai de lá, né? Sai de lá e sai do sul, se encontra. Então, ele bate e espirra. E faz aquela mancha meio avermelhada, tudo, é lindo aquilo. Mas aquilo ali são radiações que são expulsas pelo campo magnético. Certo? Mas passa algumas, lógico, passa algumas. E muito mais do que tinha antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio tinha muito carbono e não tinha quase radiação. Quase zero. Bem pouco. Aí o que tinha? Tinha uma proporção muito pequena de carbono 14 para muito 12. Agora, quando fez aquela inundação toda, abriu a atmosfera e diminuiu o campo magnético, muito mais radiação, muito mais carbono 12, 14, e em proporção ao 12, né? Muito mais carbono, tem muito mais carbono 12, lógico. 14 é uma proporção pequena, mas é muito mais do que tinha antes. Então, ela parece que tudo ficou novo depois, e parece que tudo era muito velho antes. Só isso. Se você não entender isso aí você vai dizer, então a Bíblia estava errada, como é que tem 45 mil anos? Não, o teste está certo, mas o teste pressupõe que nunca houve mudança, por isso que está o problema. É só esse o problema. A mudança que houve no dilúvio já muda tudo. Aí já seria outros números, né? Tá? Mas um dia eu talvez explique para vocês, se for o caso. Então, o Ros, né, que virou Rússia, né, virou Rússia no século 14 até o 16, ninguém sabe exatamente, né? Aqui no dicionário etimológico online, eles colocam que isso foi em 1530. Mas 1530 foi do latim medieval, Russi, né? O povo da Rússia. Isso é latim, né? Não interessa para nós. De Rus, o nome nativo do país, fonte árabe, Rus. Veja que interessante. Fonte árabe, Rus. Grego medieval, Ros. Esse bota RH por causa do nome do Ro, mas é uma letra só, em grego é uma só, o R, né? É um P que significa R. Tem o som de R. É o Ro. Então precisa botar o H ali, não sei qual é o sentido. Então,
originalmente o nome de um grupo de mercadores guerreiros suecos que se estabeleceram em torno de Kiev no 9º século e fundou o Principado Russo original, talvez Ruotsi, que seria o nome finlandês para a Suécia. A Finlândia chamava a Suécia de Ruotsi, o povo lá, né? Mas o nome antigo, né? O nome antigo nórdico antigo é Ro, né? Roprslândia. Nossa, troço ali também, eu não sei como é que pronuncia aquilo. Porque essa letra não é nem hebraico, aliás, não é nem russa, né? Aí a terra do remo, antigo nome de Roslagen, né? Então o Roslagen é Ros, é a mesma coisa, terra do remo, que seria Suécia, é uma forma de chamar a Suécia, tá? A terra do remo, a terra do remo de direção, ou leme, né? Então por isso essa é uma probabilidade, uma possibilidade, né? Alguns falam que era um grupo, né? Era uma tribo, sei lá, não tem como saber. Ninguém sabe ao certo, né? Essa é uma possibilidade. Mas agora, se você for ver lá embaixo, então depois eu botei 2 barras, aí tem Rússia, tá? Rússia, é em português, né? Aí você tem lá, parece um P e um O, né? O P é R, tá? É o Rho do grego. Eles tiveram muita influência do grego, tá? E o ômicron é o O, que é mesmo que a gente usa, que é o O do grego. Então ficou, o P é R, então fica Rho, e o C é S. O C é S, tá? Eles não escrevem o S, eles fazem só o C. Então, o SS, né? Ros. Aí o N invertido é o I. É a vogal I. E o R invertido é IA. Às vezes põe YA ou IA. Né? Então fica Rossiá. Né? É o I e mais o IA. Tá? Em russo, né? Aí ucraniano só tem um S, um C, que é o S, né? Então ficou Ros e o I, e não tem N invertido, é o I. Mas o R é o R invertido, que é IA, né? Rossia, com um C só, que seria um S só para nós. E o grego moderno tá ali, é o Rho, né? Que é o P, que é um R, o ômega, o O grande, né? Que eu falei, tem o micro e o O grande, ômega. O sigma, não o final, o sigma intermediário, inicial. O iota e o alfa. Então é Rússia. Tá? Isso aí no grego, em ucraniano e russo, é com O. É com O, no caso. Tá? Então não tem nenhuma dificuldade. Tá? É isso que aconteceu. O nome deles virou Rússia. Né? Porque é do lugar chamado assim. Né? Tá? Então vamos ver aqui. Ezequiel 38, 4 a 7. A continuação do 38, que eu fiz 1, 2 e o 3, agora vamos continuar com o 4, 5, 6 e 7. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, falando do Gog, né, da Rússia. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando espada. Persas, etíopes e puti, com eles, todos os seus escudos e capacetes. Persas, a gente sabe que ali no Irã, junto com o Irã, tem os persas, então é uma mistura ali. Os etíopes não são os etíopes, porque são aqueles que ficam no sul do Egito e fazem divisa, portanto, hoje é o Sudão, certo? Não é o persas, o etíope, que é o território do Sudão hoje, e Puti, que é o território da Líbia, tá? Eles chegaram primeiro, mas depois os leabins subiram lá e deram o nome, ficou Líbia, e eles ficaram a ver navios. Mas eles representam a Líbia, os primeiros a chegar. Gomer, né, que é o filho que deu origem aos Cimérios, que é o Irã, né, também lá para os persas. E também fica dentro da coisa, ele deu origem também aos Gálatas, né, a Galácia, e fica dentro da Turquia. E todas as suas tropas, casa Togarma, do lado do norte. Porque, veja, Togarma vai dar origem aos povos orientais. Os chineses, japoneses, os coreanos, tem aquele povo os tibetanos e aquele povo da Oceania, certo? Então, tudo esse pessoal é descendente de Togarma, que se misturou com camitas lá e foi fazendo os povos que a gente chama de orientais, tá certo? Então ali se refere principalmente à China, né?
Já a Índia é uma coisa mais complicada, a confusão lá. Mas a China, com certeza, vem ajudar no fim da guerra, a batalha com Cristo, né? Quando a besta enfrentar, vai vir a China. Ezequiel 38, 4, aliás, o 7 aqui, ó. Prepare-se sim, esteja preparado, você e toda a multidão do povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. E aí, continua agora no próximo aqui, no 8. Depois de muitos dias, que são os dias que eles ficaram sem a terra, Israel, né, foi expulso em 70, depois o restinho em 130 e pouco ali, aí ficaram até 1948, quando eles conseguiram voltar e restabelecer a Israel, né? Criaram o Estado de Israel novamente. Tá? Então, foi bastante tempo, foi 1800 e poucos anos, né? Depois de muitos dias você será convocado. No fim dos anos, seria você invadirá a terra. Então, no fim dos anos é porque aqueles últimos 7 anos, no meio do ano ele vai invadir e no fim do ano volta a Cristo. Então, já quando tiver lá no final, já na grande tribulação, ele vai começar a grande tribulação, mas antes ele vai fazer um acordo de paz 3 anos e meio antes, né? Tá? Então, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Esse povo foi tirado do meio dos povos e todos eles habitarão em segurança. Algumas versões, as melhores, trazem habitam em segurança, mas como o verbo no cal ali, ele comporta vários tempos verbais, então não estaria errado. A questão é só entender que eles vão habitar em segurança, porque depois ele vai começar a fazer até ironia aqui, né? Eles habitam em segurança porque eles fizeram um acordo de paz, porque não tem segurança nenhuma, eles estão o tempo todo, tem segurança porque são fortes, né? Mas estão o tempo todo atacados, em pé de guerra sempre. Tem a cúpula dourada, a cúpula de ferro, que é para justamente não ficar sendo atacado, porque todo dia tem alguma coisa, certo? Às vezes dá uma acalmada, depois chove milhares, né? Então, esse é o problema. Então, eles vão ter paz somente nos 3 primeiros anos e meio do acordo com a besta. E aí ela vai romper o acordo e vai destruir tudo. É esse o problema, só isso. Tá? Então, como está no futuro, tá certo, até habitarão. Quando ele fala, se ele estiver pensando que agora ele está vindo, daí já não é habitarão, habitam, porque fizeram acordo com ele. Certo? 9. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Então, todos os povos islâmicos vão ter que aceitá-lo e entregar o poder para ele. É esse o problema. O 14 lá, não, 10, 11 aqui, depois do 14. 10. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Que é o quê? Fez o acordo, quando eles estão bem relaxados, tranquilos, tal, abriram mão de tudo, aí ele entra. 11. Você dirá, vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Lógico que hoje as cidades não tem muro, não tem nem sentido, né? Atacarei um povo pacífico que vive em segurança. Lógico, eles fizeram um acordo de paz, por isso que está tranquila. Então, talvez até desligaram o sistema do Iron Dome. Sabe lá, né? Não sei. Todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, ou seja, é uma traição, né? Porque ele fez o acordo e eles estavam confiando. Aí o verso 14 lá, portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? É claro, foi ele que fez o acordo. Isso aqui é ironia. Ele fez o acordo, então ele justamente sabe que eles baixaram as armas, estão tranquilos, por isso que ele vai atacar. Tá? Então, o 15, virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande multidão e um exército numeroso. Tem algumas versões que falam do lado do norte, vocês vão achar do lado do norte, não é do lado do norte, né? Tem que entender. 16, você subirá contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias, lá no finalzinho, nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, é lá na grande tribulação, tá? Trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Você sabe que a terra de Israel tem uma fenda, uma falha geológica, né? Vem lá da África.
Ela entra só pelo Mar Vermelho, pega o Golfo de Aqaba, pega o Golfo de Aqaba e ele vai fazendo um vale, né? Depois pega ali, o que, onde está a depressão, onde está lá o Mar Morto, segue aonde tem o Rio Jordão, né? Vai até a Galileia, depois vai sair lá a falha vai lá para a Turquia. É uma grande falha. Então, volta e meia dá uns terremotos lá, né? Isso não é novidade, mas vai ser o terremoto, né? Talvez como nunca houve. Tá? Ezequiel 39 agora. 39 ele retoma, né? Filho do homem, profetize contra Gog e diga assim, diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Você vai ser príncipe da Rússia, da Turquia e todo o resto. Farei conhecido o meu santo nome no meio do seu povo de Israel, do meu povo de Israel. Por que ele tem que fazer o nome dele conhecido? Será que os judeus não sabem explicar direitinho qual é o nome de Deus, quais são os nomes que ele usa, o nome certo dele? Sabe tudo, não é esse, é Jesus. Eles não entenderam que Jesus é o Deus também, né? Só isso. E nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, nunca mais. Então as nações, sabe, porque vai ser o reino de Cristo, né? Ele vai ser o glorioso. Entre as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, esse é o dia de que tenho falado. Ele falou várias vezes, né? Por isso eu vou mostrar algumas. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. 22. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. É Jesus. É isso que eles vão saber. Certo? Agora Ezequiel 39:4 ali. Nos montes de Israel, aqui embaixo, você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Certo? Então os animais vão devorar. Isso está lá em Apocalipse, a gente vai ver também. 17. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem, beberão sangue até ficarem embriagados do sacrifício que oferecerei por vocês. 20. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Tá? Então veja, essa linguagem de que Deus vai matar os inimigos, certo? Destruir os inimigos. E aí tem um banquete para as aves do céu, para os animais selvagens, está lá em Apocalipse, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Veja, Apocalipse 19, 11 a 13, depois 17 a 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Tá? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É Jesus, né? E julga com combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, coroas, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Esse nome que ninguém conhece provavelmente tem alguma coisa a ver com Cristo ter morrido na cruz, porque ninguém até hoje morreu a segunda morte, né? Executado, né? Vai ser no final. Então, ninguém sabe exatamente o que é isso, né? O Verbo de Deus é Cristo, né? Tá em João lá bastante bem claro. Então veja, então vi um anjo posto em pé no sol e ele gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Toda essa linguagem, ela é a mesma linguagem de Ezequiel, na batalha contra, contra Deus, né? Contra Cristo. Da besta contra Cristo, tá? Agora, 19 ainda. Versos 19, 20 e 21. Vejam só. Então, não digam, né? Ou não ouçam quem diz que não tem guerra antes da volta de Cristo. Nós estamos na grande tribulação e no final da grande tribulação tem essa guerra. Então, vai lá. 19. E vi a besta e os reis da terra,
A besta com aqueles 10 reis, mais todos os outros que se associaram porque são islâmicos, né? Enfim, com os seus exércitos, eles todos cheios de exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então estava Cristo com o seu exército e todos os exércitos da besta e todos aqueles povos que vieram junto para marchar contra Cristo. Só isso. 20. Mas a besta, veja como é frustrante, né? Você pensa, bom, agora vai descrever a batalha, não. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Não dá graça. Não, mas eles acham que dá, porque eles são treinados desde hoje, né? Os muçulmanos, por exemplo, a lutar contra o falso Messias. Eles vão dizer que Cristo é o falso Messias. Eles vão para lutar. Mas não tem graça. Não tem condição, né? É Deus. 21. Os outros, né? Os outros, porque veja, aqueles exércitos todos lá, ali só falou da besta e do falso profeta. São 2 homens só. E o resto daqueles exércitos, então, os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É isso. É a mesma coisa que está lá, é a mesma invasão, é todo o mesmo conceito, tudo igual. Agora nós vamos ver, lembra que eu falei para vocês que Daniel, a maior visão de Daniel é capítulo 10, 11 e 12, inteira. 3 capítulos, tá? A divisão de capítulo foi feita depois, né? É uma visão só. Teria que ser um capítulo só, mas ficaria muito grande. Mas para rigor teria que ser, né? É como o Salmo 119. Ele é gigante, né? Então, você cortar todo ele fica esquisito, né? Certo? Então, no tempo do fim, seria lá o verso 40 de Daniel, 11:40. No tempo do fim, o rei do sul, no tempo do fim, lá no fim, na grande tribulação, o rei do sul lutará contra o rei do norte. Então, o rei do norte, né, é o que vai invadir do norte. O do sul é o que vem lutar do sul. O Egito, por exemplo, vai entrar em guerra com ele, mas ali são aliados a Arábia Saudita, a Líbia do lado ali, né? O Sudão, mas eu não sei como vai ser, e se vai ter mais alguns juntos, mas aqueles que são mais dos árabes, né? Vão se enfrentar, mas vai ficar complicado. Então o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará, porque ele vai ter todos os exércitos daqueles povos ali, mais as armas que a Rússia tem, né? Submarino, navio, os aviões, né, são muito bons e todo o poderio bélico, né, até o atômico, né? E entrar nas ruas, inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, aqui é Israel, né? E muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe, as milícias de Amon, não. Edom, Moabe e Amon seria praticamente a Jordânia, né? Escaparão do seu poder. Não sei porquê, eles provavelmente vão fazer algum acordo, porque eles já traíram várias vezes, né? Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. É interessante que como Israel vai fugir para o lado, né, do Jordão, se eles dominassem aquela região, talvez não tivesse para onde fugir. Então talvez Deus providencia isso. Essa é uma hipótese que eu levanto, né? Estenderá a sua mão contra as terras e nem mesmo a terra do Egito escapará. 43. Tomará posse dos seus tesouros de ouro, prata e todas as coisas preciosas do Egito, né? Os líbios e os etíopes o seguirão, ou seja, seguirão a besta. Os líbios e os etíopes, né, que seria o Sudão, eles vão se entregar para a besta e voltam juntos, já lutando para o lado da besta. E vão tudo atacar Israel lá. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O mesmo rumor que quando falaram que os magos disseram que eles queriam conhecer o rei dos judeus que tinha nascido, né? Então ele ficou desesperado, porque ele era todo desconfiado, matava até a mulher, filhos ele matou com medo. Então eu acho que é isso, eles vai ter um avistamento, vão reportar avistamentos do exército de Cristo, e eles vão para cima lá para encerrar tudo o negócio lá em Jerusalém. É lá que vai ser. Porque primeiro é em todos os montes, né? Depois vai se concentrar mais para o lado de Jerusalém, né?
Aí vem o 45 ali, ó. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Então eles vão se ajuntar naquela região ali, né? Mas chegará o seu fim e não haverá quem socorra. Ali porque vão enfrentar Cristo, né? Só isso. Aí vem o 1. O 1 é em sequência, não tem separação. A separação foi feita pelos homens, tá? Você acabou de ver o que vai acontecer aqui. Aí vem o 1. Nesse tempo, no tempo, quando eles tiverem se juntado ali entre o mar e a Terra Santa ali para atacar, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aí ele se levanta. Aí acabou. Defensor dos filhos do povo de Israel. E haverá tempo de angústia, ou seja, há tempo de angústia quando nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Ou seja, nesse tempo lá haverá um tempo de angústia, né? Ali está falando do final quando ele levanta. Mas haverá um tempo de angústia, justamente quando começa esse tempo de angústia, é o ataque da besta. E Cristo vem quase no final do tempo de angústia, quando eles vão enfrentar Jesus lá. Como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui no 1, hein? Tá? Então, aí vai ter o julgamento. Aqui já falou do julgamento já. 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, falou da ressurreição. Julgamento, ressurreição, tá? Tudo. Veja que não está em ordem, né? Porque o julgamento tem que ser depois da ressurreição, a menos que você julgue os que estão vivos, depois julgue os que estão mortos, tem que ressuscitar, né? Enfim. Então o 7 agora, estamos na última parte, mas está no verso 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda e o céu jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão tempos e metade de um tempo. Então aqui ele está falando em Daniel 12, né? Aqui está numa seção hebraica. Então o tempos ali é 2 tempos, porque é o dual. Né? Ele é 2, existe o singular, o dual e daí o plural inteiro que é de 3 para frente, tá? Então é um tempo, um ano, né? Que em Idã, na parte aramaica lá, Idã é tempo, é ano. Então 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, eles entraram, guerrearam, venceram, lá no começo da grande tribulação, venceram. Então, depois, essas coisas todas se cumprirão. Então, começa a cumprir quando eles vencem ele. Aí começou a grande tribulação. Aí tudo que tiver acontecendo na grande tribulação vai acontecer a partir da vitória deles contra Israel. Mas na vitória já vai ter de quebra ali a questão do templo, né? 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, então veja, o sacrifício diário é tirado, é colocada a abominação desoladora estabelecida ali. Então, esses são 2 eventos. Primeiro que eles vencem militarmente e depois entram no templo e botam a abominação desoladora e profanam o templo, certo? Então, a partir dali, haverá 1.290 dias ainda, porque 1.260 começa a grande tribulação e vai até o fim da volta de Cristo, 1.260 dias. Agora, aqui ele introduz um de 1.290 dias, ou seja, 30 dias depois da volta de Cristo, ainda ele está julgando. Tá? Depois, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então, esses 45 dias a mais dos 30, né? Os 290 dá 30 dias a mais. Então, os 45 dias a mais dos 90, dos 30, né? Esses 45 dias, 30 dias de julgamento e 45 dias de estabelecimento do reino. Ele vai estabelecer o reino. Então, quando ele estabeleceu a igreja aqui, ele ficou 40 dias. Lembra? Ele ficou 40 dias se encontrando aqui, encontrando lá, né? Desde que ele ressuscitou. Ele voltou e ficou 40 dias estabelecendo a igreja, né? Organizando as coisas, tá? E fortalecendo as pessoas. Então ele vai ficar 30 dias julgando, depois 45 dias estabelecendo o reino. É isso que vai acontecer. Tá? Então aqui... agora a gente pulou para o capítulo 9, que vai estar lá nas 70 semanas, mas eu peguei só os últimos 2 versos ali, que é o que interessa para nós aqui, para a gente fazer esse casamento, tá? Então, o 26 e 27, eu botei uma outra versão aqui, na versão internacional, para corrigir o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? O Delugma, Tom Eremocels, esse aqui Morcel é bem complicado. A pronúncia atual, por exemplo, é muito complicado.
Bem diferente do que a gente lê, né? A gente lê como se fosse lendo em português, só com letras gregas, né? Mas não é. Com muitos, ele fará uma aliança, aqui, deixa eu pegar em cima, 26, lá em cima. Depois das 62 semanas, tá? Porque tem 7 e depois 62. E depois das 62, ou seja, depois das 69, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como inundação. Até o final haverá guerra e desolações foram determinadas. Então, quem é o príncipe que há de vir? É o príncipe daquele povo que destruiu a cidade. O povo que destruiu a cidade no tempo de Tito eram os vizinhos, tá? Eram pessoas do Egito, da Arábia Saudita, da Síria, eram esses vizinhos que odiavam Israel. Eles vinham em bando, em milhares, para se oferecer de graça para poder entrar na guerra, como tem agora no conflito lá, muita gente indo como voluntários, né? Não era nem mercenário, voluntários mesmo. Certo? Então, é esse o problema. O Tito queria preservar e deu ordem para não tocar no templo e eles não seguraram. Não seguraram. Atropelaram o Tito com tudo e foi embora. Certo? Então, esse povo que destruiu, virá um príncipe deles. Desse povo. Desse povo nascerá um príncipe. Esse povo agora, todo é islâmico. Todo islâmico. Tá? Esse povo, todo islâmico, terá um príncipe que é islâmico, né? Que vai pegar o poder na Rússia e vem com a Turquia, vem com o Irã e vem embora, certo? É esse que vai atacar. É isso que ele está descrevendo aqui, né? 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por 7 anos. Ele vai fazer uma aliança com muitos, com todo o Oriente Médio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais. Ele vai ter que entrar no templo para fazer isso. Como é que ele vai manda parar o sacrifício de fora com megafone? Não. Ele vai entrar lá com o exército, entende? Vai lá entrar e vai matar quem tiver que matar e botar. Aí sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação. Que isso? Que tradução é essa? A palavra asa ali, ela pode ser lado, né? Ala de um prédio, a ala de um prédio, a parte mais alta de uma construção. Certo? Tem várias possibilidades, você pode usar essa palavra. Eles colocaram, a pessoa está lá dentro, travando tudo, parou tudo o sacrifício, e aí vem voando nas asas da abominação. Né? É complicado, porque ali você tem a palavra abominação e desolação, que é a palavra do abominado e desolação. Mas essa tradução ela é infeliz, né? Então eu botei uma, só para a gente ver a diferença aqui, a NVI, Daniel 9:27, né? Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana, 7 anos. No meio da semana ele fará por fim ao sacrifício e a oferta. Entrou lá dentro e parou. E numa ala do templo, então numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terrível. Aí eles botaram ali o sacrilégio terrível para ficar mais chocante assim, mas é abominável da desolação, né? É alguma coisa que é abominável para Deus, né? Até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Certo? Então, numa ala do templo, na nave do templo, no pináculo, qualquer lugar, ninguém sabe, porque a palavra pode sugerir vários lugares, né? Vejam aqui agora. Tem a linha do tempo, e você tem paz e segurança, grande tribulação, são dois períodos de 3 anos e meio. Por isso que lá embaixo você tem 7 anos. Tá? Então esse período aqui vai ser 7 anos, 3 anos e meio de paz e segurança. Vai ser o acordo com a besta, um acordo de paz e segurança com a besta. Aí, aqui, grande tribulação, que vai ser a pior das tribulações de toda a história da raça humana, nunca haverá jamais. Nem no fim do milênio. Então, veja, como é que ela começa? A grande tribulação começa com 2 coisas. De baixo, o ataque da besta contra Israel, Egito, Arábia, enfim. O ataque da besta. Ele vem com um exército e ataca. E em cima está a abominação da desolação. Eles entram no templo e profanam o templo. Porque eles venceram, quando eles vencerem o povo de Israel, eles não têm mais como impedir que eles entrem no templo. Eles entram e botam a abominação lá, pronto. Tá? Então ali começa a grande tribulação, que vai durar um pouquinho menos, 3 anos e meio seria o período dela. Mas Cristo fala que se ele não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Então ele vai vir um pouquinho antes, tá? São 1.260 dias lá e 1.260 dias aqui. Grande tribulação, paz e segurança. Certo? Eu acho que ficou claro isso aí, né? Então vamos lá, Daniel 8 agora. Agora nós vamos ver
a descrição de Daniel, de novo, só que passando via tipo. Né? O tipo, que simboliza o que vai acontecer na grande tribulação. Ele passa pelo tipo e daí junta os dois. É muito interessante. Então, o bode cresceu muito, no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. Certo? Então, 9. E saiu um chifre pequeno de um deles. Então, o chifre tinha um chifre, saiu um chifre pequeno. De qual chifre? Do chifre dos Seleucidas. Porque o chifre pequeno é o que tipificou o que a besta vai fazer. Ele fez em menor grau, já foi bastante, né? Foi o que realmente profanou tudo, quase destruiu a religião cristã, a religião judaica na época, mas ele é um tipo só, porque lá vai ser muito maior, né? Tá? Na grande tribulação. Então ele simboliza. Ele vai até ali e daquele chifre ele pula lá para a grande tribulação. E saiu um chifre pequeno de um deles. Esse cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu, jogou por terra algumas estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo. Então ele confrontou o príncipe do exército quando ele entrou no templo. E aí ele tirou o holocausto contínuo. Parou o contínuo. E o lugar do seu santuário foi jogado por terra. Ou seja, ele humilhou, botou outras coisas lá, sei lá, se quebrou algumas coisas, não sei. Ele vai humilhar aquilo ali e fazer o símbolo dele lá, que vai profanar o templo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo. Então, o exército perdeu e o holocausto contínuo, o sírio contínuo, foi entregue. Eles tomaram conta do santuário, né? Por causa da transgressão, porque, lógico, Israel transgrediu, né? Feio, muitas vezes, eles precisavam passar por isso. Depois ele inverte, mais para o final ele inverte e começa a atacar os inimigos, daí segura Israel e ele já segurou e reservou aqueles que ele não quer que morram e não vão morrer de jeito nenhum. Né? Lançou a verdade por terra e fez o que era o seu agrado e prosperou. Tá? Então veja, Daniel 8, 14, 24 e 25. Então 13 agora. Depois ouvi um ser santo que falava a outro ser santo e disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Certo? O santuário só vai ser purificado depois dessa profanação 2.300 dias depois de que começou o acordo de paz, não que começou a grande tribulação, certo? Senão não dá certo. É isso aí que a gente tem que cuidar. Olha aqui, ó. Então dê uma olhada lá. Paz e segurança, grande tribulação e tal. Em cima tem 2.300 dias. Eles vão lá do começo, quando faz o acordo de paz, começa a contar 2.300 dias. Aí você passa aqui pelo meio, quando começou a grande tribulação, e continua. Vai até lá a purificação do santuário. Você vê que sobrou só 220 dias. Tem 1.260 dias antes, depois 1.000 dias praticamente. 1.040 dias na grande tribulação. E daí sobra só 220 dias quando ele faz a purificação do santuário. Então, após a purificação do santuário, é que vai ser a volta de Cristo. Em algum momento ali, quando eles purificam o santuário, e daí as coisas vão acontecer e vão fazer o último ataque, e daí vem Cristo. Essa é a questão. Não se sabe quantos dias ali em 220, quantos dias a menos ali, ninguém sabe. Tá? Obrigatoriamente tem que ir até a purificação do santuário. Não pode ser antes. Então tem que ser depois da purificação do santuário. Vai faltar 220 dias para a volta de Cristo se não fosse abreviado, mas vai ser abreviado. Certo? Daniel 8, 14, 23 lá. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo, porque o poder vem do diabo, né? Por isso ele é a besta. Ele vem no poder do diabo. Ele é como se fosse o descendente do diabo. Ele é o descendente do diabo, certo? Então ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que desejar, destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Quando ele se levantar contra o príncipe dos príncipes, né, na guerra lá, aí chegou o fim dele. Acabou. Então aqui eu queria só que vocês lembrassem uma coisa. Veja, houve lá
aqui embaixo, né? Em 586 a.C., a destruição por Babilônia, tá? Quando o Nabucodonosor atacou e quem destruiu foi Nebuzaradan lá, o general dele. Depois, no mesmo dia e mês, só que muitos anos depois, em 167, em 70 da nossa era, o outro amarelo, a destruição por Roma, né? Foi no mesmo dia e mês, muitos anos depois, no ano 70, que eles destruíram novamente Jerusalém e o templo. Aquele em amarelo, tá? Aí, depois você tem a profanação. A profanação aconteceu no meio dos dois. Depois da destruição de Babilônia e antes da destruição de Jerusalém, em 70, ela teve uma profanação por Antígono IV, que é o tipo. Antígono IV, ele tipifica o que vai acontecer no final. Com precisão, muita coisa que vai acontecer, né? Tudo parecido. Ele matou muita gente, fez fazer tudo, ele forçava e matava se não fizesse, para eles poder profanar tudo, eles mesmos profanar. Então a profanação por Antígono IV aconteceu em 167 a.C. Agora, a profanação vai acontecer na vinda da besta, ninguém sabe a data, lógico, mas a gente pode estar perto, de repente, não sei, não tem como saber, né? Não estamos muito longe, né? Porque o cenário está pronto ainda, só tem que, como eu falei ali, sair aquela peça que é o presidente ali, o Putin, sair de cena. Se entrar um islâmico algum tempo depois, não muito depois, aí a gente tem as coisas bem próximas, né? Aí a coisa vai acontecer. Tá? Então veja, essa profanação futura, ela é tipificada pela profanação de Antígono IV. Então a gente tem duas destruições e duas profanações. Uma não aconteceu ainda. Tá? Vai ser a próxima. Da grande tribulação. Tá certo? Agora vejam, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Tá? Então o descendente da mulher, ou de Israel, de Abraão, seja de quem for lá, é Cristo. Tá? Todos eles, descendente de Sete, né, vem baixando, tem Abraão que recebeu as promessas. Então seria bendito todos na sua descendência, não, no descendente de Abraão seria bendito todas as famílias da terra, porque Cristo morreu por todos. Gênesis 3,15, vamos entender lá o que acontece, só para relembrar. Porém, inimizade entre você, isso aqui é Deus falando para quem? Você, o diabo, tá? Serpente, né? Então, ele está falando para o diabo e para a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, que é Israel, certo? A Israel, lá daquele tempo, lá foi até chegar a Israel. Então, ele colocaria a inimizade entre o povo, o diabo e o povo dele, o povo de Deus. Entre a sua descendência, na verdade, deve ser, porque veja, entre a sua descendência e o descendente dela. Quando fala o descendente dela, é Cristo. Então, em cima, a sua descendência está errado, porque veja, as duas colocações são exatamente iguais no hebraico. Então não tem por que você aplicar uma regra para a frase de cima e uma regra para a frase de baixo. Entende? É esse o problema. Devia ser entre o seu descendente e o descendente dela. Porque quem é o seu descendente ali, o diabo? O seu descendente é a besta. E quem é o descendente dela? É Cristo. Os dois vão se encontrar lá na grande tribulação. É esse o problema. Este, o descendente dela, lhe ferirá a cabeça. Então, o descendente dela lhe ferirá a cabeça. A cabeça de quem? A cabeça do descendente do diabo. Você acha que é de todos os descendentes do diabo? Todos que não aceitarem, vai sair quebrando a cabeça deles. Não é isso, né? É o descendente. Senão vira uma bagunça aqui. Tá? O descendente do diabo e o descendente da mulher, que é Cristo. Este, o da mulher, que é Cristo, lhe ferirá a cabeça do descendente do diabo. E você, o diabo, lhe ferirá o calcanhar do descendente dela, que é Cristo. Então, o diabo feriria o calcanhar de Cristo na cruz. E Cristo fere a cabeça do descendente dele, que é a besta, lá na grande tribulação. Só isso, porque senão vira uma bagunça.
Isaías 11. Então vamos ver, isso aqui é importante. Isaías 11, 1 e 3 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento. O rebento, ele nasce do tronco ou de um galho. Tá? É um broto, né? Sai um galho. É um tronco. E das suas raízes brotará um renovo. O renovo nasce da raiz. Você tem uma árvore aqui e as raízes vão lá 20 metros distantes, vai longe. Lá da raiz pode sair um renovo, ele sai para fora, faz uma árvore lá. E às vezes até se independe, depois fica independente. Né? Pode ser uma árvore da raiz. Né? Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, Cristo, né? Nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, certo? Então veja, aqui está falando de Cristo. O 5, o cinto dele será justiça e verdade, será a faixa da cintura. Então esse é Cristo, tá? Então, Cristo, ele é o renovo que nasceu da raiz de Jessé. Veja. Agora vamos achar um outro renovo. Agora nós vamos seguir a sequência até chegar no renovo, está nesse texto aí, mas tem que seguir os versos. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Certo? Então veja. Veja como você caiu do céu, é o diabo. Né? Estrela da manhã, porque é um título de Cristo que ele quer. Filho da alva também ele quer. Então, estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã é a palavra Hilel. Então, se você tem a palavra Hilel, em hebraico é estrela da manhã, que é o planeta Vênus. Né? Eu já expliquei para vocês. E se você tem a estrela, a Hilel em árabe, você tem a crescente, a lua crescente. É o C, a lua crescente, certo? Então, na verdade, é assim, né, para vocês, que eu estou ao contrário aqui. Tá? Então, o C da lua crescente com a estrela aqui da manhã, tá? Então forma o símbolo do Islã. Então tá aqui, ó. Na estrela da manhã você tem o símbolo da manhã, o símbolo do Islã. Na estrela da manhã, na palavra Hilel, ele tanto é a estrela da manhã quanto é a lua crescente. Perfeito, tá? E é o diabo que caiu do céu. Portanto, foi o diabo que inspirou Maomé desde o começo, que criou tudo isso e vai vir com a besta, que é descendente, sai o broto lá. Então vamos lá. Filho da alva, que é o sol. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no norte, no monte da congregação, nas extremidades do norte. Então me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, porque o poder vem do norte, a besta vem do norte, é por isso que ele ia lá para jogar a besta do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, certo? Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. É isso que vai acontecer com ele. Não vai para cima de estrela nenhuma. 16. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos? Peraí. Como assim é este o reino? Nós estamos falando do diabo. É este o homem? O que acontece aqui? Quando é a única vez que você tem o diabo é considerado um homem? A besta é o descendente dele. Certo? É isso que a gente tem que ter em mente. Aqui está falando lá o homem que caiu do céu, tal, a estrela da alva, né? E aí vem o homem, porque a besta é a obra-prima dele para atacar Cristo e vai ser destruído. Lá em Gênesis 3 ele falou, ele destruiria a cabeça da besta. Tá certo? Certo? É esse o problema. Então, o homem que fazia tremer e que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e tal. Vamos ver aqui. Agora sim, ó, o verso 18 ali. Todos os reis das nações, a palavra é a mesma lá, ó. Netzer, né? Então, é mesmo aquela de Cristo, tá? Eu esqueci de falar para vocês, a mesma palavra lá, renovo para Cristo, o renovo aqui é abominável. Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável. É o renovo que sai da raiz abominável. Porque ele sai de que raiz? Ele sai da raiz do diabo, né? Que fez lá o Maomé para sair lá a besta islâmica lá na frente, né? É o renovo,
Saiu lá, fez outra árvore lá. Coberto de morte, transpassado, tal. 20. Você não se reunirá com ele na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. Enfim, é isso que vai fazer, né? Vai matar muito islâmico também, né? Que não aceitar ele. 21. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Imagina, os islâmicos tomando conta do mundo, o que seria, né? O caos, né? Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu queria passar isso para vocês. Quem vai estar lá, que vai tomar o poder na Rússia e vem dominando tudo, é a besta, no poder do diabo, como se fosse o descendente do diabo. É um homem, mas vem com o poder do diabo, certo? Não é com o poder de ninguém, é o poder do diabo. Deus vai permitir isso, tá? Então, o que nós temos? Nós temos que a Rússia vai fazer isso, mas todas as outras, ali Daniel, você não está escrito que é a Rússia, não precisa, né? Porque tem o contexto todo, é o mesmo. Tem outras nomenclaturas usadas em profecias do Velho Testamento, são várias, ele falou várias vezes isso aí. Tudo converge lá, pessoal, converge para aquilo. É o fim da história, é a grande tribulação, coisa que nunca houve. Vão enfrentar o exército de Cristo. Ele começa a grande tribulação numa guerra. É guerra direto e volta para acabar lutando contra o exército de Cristo. Então o mundo vai acabar em guerra, né? Lá, não aqui. Lá. Esse é o problema. Mas se você for para as pragas e outras coisas, aí você vê que o troço vai espirrar para fora. Com certeza, isso é outra história. Mas aí a gente tem que se concentrar lá. Lá é o relógio, tá? Lá é o relógio, porque senão a gente, não olhando para o relógio certo, a gente não vai achar tempo nenhum, né? Vai dar tudo fora. Olhando para o outro lado, não vamos ver nada que diga. Por isso que eu falo sempre. Na sexta praga, ele fala, eis que venho como um ladrão na noite. Na sexta. Portanto, as pessoas não reconheceram a primeira praga como praga, que antecede a volta de Cristo. A segunda também não. Terceira também não. Quarta também não. Quinta também não. Estão na sexta e estão tranquilo, pé nas costas, olhando para o outro lado. É esse o problema, tá? É por isso que a gente tem que entender o contexto que é ali, para ler a situação que está no mundo, né? Ler, entende? Então, agradeço a todos a companhia até agora aí. Até a próxima, então. Um abraço, tchau.